Fala, fiel, hoje o vídeo tá com um clima quente porque tem notícia de ocupação no Parque São Jorge e também informação no mercado da bola. Atenção! Torcedores organizados do Corinthians invadem o Parque São Jorge, é isso mesmo! Invasão no Parque São Jorge. A que ponto o Corinthians chegou? Busca por reforços. Fabinho Soldado está de olho nos reforços. E pra fechar, o presidente da Gaviões falou sobre o fim da ocupação. Se prepara porque o vídeo tá quente. Vamos então às informações do Corinthians e a notícia mais quente do dia. Acontecendo neste momento no Parque São Jorge, uma invasão de torcedores. Olha só o vídeo. Você está observando uma imagem do alto mostrando a invasão de torcedores organizados no Parque São Jorge, envolvendo praticamente todas as torcidas organizadas do Corinthians. Olha só, mais imagens da invasão de torcedores no Parque São Jorge acontecendo agora, neste momento, né? Os torcedores entraram pelo portão principal do Parque São Jorge e entraram no clube. E mais do que isso, botaram uma corrente no portão principal do Parque São Jorge para ninguém entrar mais, a não ser a torcida que já está lá dentro. É uma invasão de protesto da torcida organizada, tendo em vista toda a confusão envolvendo a parte administrativa do clube, do Corinthians, que teve o presidente Augusto Melo sofrendo impeachment, tem agora o Osmar Stabile como novo presidente, até que a Assembleia de Sócios decida. Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o mais Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintiano, vamos se unir. É com a reforma do estatuto que vai ter os novos rumos aí no nosso esporte clube paulista, caralho. Aqui até a hora que precisar, nós vai ficar aqui até a hora que precisar. Pode chamar a polícia, leva nós presos. Vai ter mais 1 milhão de gente aqui. Se nós for presos, tem mais 1 milhão. Vamos ficar aqui, mano. Aqui é a reforma do estatuto. A revolução começou hoje, corintiano. Se junta a nós. É hoje. Luto por mais administração. Você não precisa gostar de ninguém, não, mano. Corinthians é do não precisa povo, gostar da torcida organizada. Não precisa gostar do Augusto Melo, André, não precisa gostar de ninguém. Você precisa gostar do Corinthians. Se une a nós. É hoje. A pauta hoje é a reforma do estatuto. Pelo Corinthians. O mais Stabile, você está trazendo pessoas de gestores anteriores. Nós não vamos aceitar, não. Não vamos aceitar isso, não. Augusto Melo, você mentiu pra nós, rapaz. Falou que é o presidente, você é presidente porra nenhuma, certo, mano? Nós estamos pelo Corinthians aqui, mano. Fechado por má administração. Luto por má administração. Protesto pacífico de torcida organizada, sócios do clube e corintiano comum. A revolução começou. É isso. Bora. Esse que falou é o presidente da Gaviões da Fiel, é o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, ou seja, a torcida organizada está insatisfeita com tudo que tem acontecido no clube. Eu não sei se a gente tem aí uma foto que a Gaviões da Fiel postou mais cedo, ó. Luto fechado por má administração. Basta, não somos fã de canalhas. Fiel torcedor com direito a voto já. É uma das reivindicações da Gaviões da Fiel. Fiel torcedor com direito a voto já. Punição para os culpados sem exceção. Antes de vocês acabarem com o time do povo, a Fiel acabará com vocês. O clube é do povo. Fora ratazanas. Associados, abram os olhos. Então, o que está acontecendo nesse momento no Corinthians é algo muito sério, né? A torcida organizada do Corinthians tomou conta do clube, tomou conta do Parque São Jorge, está reunida neste momento dentro do Parque São Jorge. Você viu aí, a gente mostrou a palavra do Alexandre Domênico Pereira, presidente da Gaviões da Fiel, dizendo que está insatisfeito com Augusto Melo, está insatisfeito também com Osmar Stabile, o Osmar Stabile que anunciou alguns diretores para a diretoria do Corinthians
profissionais que já passaram, pessoas, né, não são profissionais, pessoas, diretores que já estiveram em gestões passadas, e isso também não agradou aos torcedores corintianos. Então, é uma confusão danada. A verdade é que a Assembleia de Sócios, para ratificar ou não o impeachment do presidente Augusto Melo, está marcada para o dia 9 de agosto. Até lá, o Corinthians ainda vai sofrer muito. Olha só, luto fechado por má administração. A torcida organizada tomou conta do Corinthians. É bem possível que a polícia seja acionada para colocar ordem na casa, né? Embora o presidente da Gaviões da Fiel tenha dito que é um protesto pacífico, mas houve uma invasão, né? Uma invasão de um clube, né? É uma invasão de uma propriedade particular, né? Então, certamente a polícia será acionada para resolver essa questão. Enquanto isso, o Corinthians trabalha nos bastidores para buscar reforços. O Corinthians vai atrás de reforços. Quem está trabalhando muito para isso é o Fabinho Soldado. E é o seguinte, já houve um diagnóstico do que o Corinthians precisa para contratar os reforços. Lembrando que este ano o Corinthians contratou apenas o lateral esquerdo, Fabrício Angileri, né? O Corinthians agora tenta contratar mais jogadores nessa janela do meio do ano que começa no mês de julho. E o ataque é o foco, a prioridade das contratações do Corinthians. O Corinthians quer jogadores de ponta. Quer um ponta direita, quer também um ponta esquerda, porque entende que o elenco é carente nessas posições. O Corinthians tem como opções de jogadores que podem jogar nas pontas, o Romero, né, pode jogar na ponta, o Thales Magno pode jogar na ponta, o Kaique, que é garoto das categorias de base, também pode jogar na ponta, mas ainda não foi utilizado pelo técnico Dorival Júnior. Então, o Dorival Júnior pediu principalmente jogadores para as pontas. É claro que o Corinthians tem carência também em outras posições, né, como zagueiro, por exemplo. O Corinthians precisa urgentemente da contratação de um zagueiro, né? Não dá para o Corinthians disputar os campeonatos com os zagueiros que o Corinthians tem. Os zagueiros do Corinthians são muito fracos. A defesa já mostrou que é muito fraca. O Corinthians precisa também contratar um lateral direito reserva para o Mateuzinho. Não existe um lateral direito reserva para o Mateuzinho. O Léo Maná provavelmente vai ser negociado. O Félix Torres é quem tem jogado improvisado na posição. O Corinthians também deve contratar um goleiro reserva para substituir, quando necessário, o Hugo Souza, que está na seleção brasileira. Mas a prioridade no Corinthians, segundo o Dorival Júnior, e o Fabinho Soldado já está trabalhando nos bastidores para isso, é a contratação de jogadores para as pontas. Um ponta direita e um ponta esquerda, jogadores de velocidade. Você concorda que o Corinthians tem que contratar jogadores para as pontas, para as beiradas do campo? Deixa aqui o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. E agora, para encerrar esse vídeo, vamos ouvir o que o presidente da Gaviões falou sobre... E deixamos bem claro, mano. Não estamos com Augusto Melo, não estamos com os mais estáveis, até que ele prove o contrário. Se ele tiver com boas intenções com o Corinthians, isso pode mudar, mas nesse momento aqui nós estamos desconfiados de todo mundo. E o mais importante, nós precisamos debater a reforma do estatuto, não podemos perder esse time. Já passou da hora, essa guerra política está atrapalhando isso. É a reforma do estatuto que vai dar novo direcionamento para o nosso Corinthians. Acho que todo esse caos, ele não é por acaso, ele tem um motivo de ficar postergando essa reforma do estatuto, essa pauta importante. O corintiano ele precisa de boas notícias, essa notícia ruim diariamente. O corintiano ele precisa debater hoje, né, se é SAF, se não é SAF, se é a favor de Augusto Melo, se é contra, se é a favor de Osmar Tabile ou não, se é inovação de transparência ou não. O corintiano precisa debater hoje se essa pauta da mudança do estatuto é boa ou é ruim para o Corinthians. Não precisa respirar, o Corinthians precisa respirar. Deixamos bem claro. Presidente, você tem para respirar até a página 2.
Se nós vê também que você não está cumprindo com nada que você está falando para nós, vamos voltar aqui. Uma coisa importante que ele falou para nós em relação à base. Ele vai pediu até para a gente montar uma comissão, as torcidas organizadas montar uma comissão para ajudar a fiscalizar a base. Ele nos prometeu, os mais tábeis nos prometeu que não terá mais empresário lá na base. Não terá mais, está fechado para empresário. Vai ter uma comissão que vai analisar todos os contratos. Se for bom para o Corinthians, vai seguir. Se não, já era. Acabou jogado. Filho de empresário, filho de patrocinador. Acabou isso. Segundo ele, se ele não cumprir, estaremos aqui novamente. Falamos que toda semana estaremos aqui. Não é só nós, as torcidas organizadas. Esse protesto teve corintiano sem ser de torcida, teve sócio do clube. O corintiano está de saco cheio. E é um momento. Eu sei que tem corintiano que gosta de torcida organizada, não gosta de mim, não gosta do Pantano, não gosta do Andrés, não gosta do Will. Não tem problema. Não gosta do Augusto Melo. Não tem problema. Esse momento é de união. Nós temos que unir. O corintiano precisa se unir nesse momento. Nós estamos muito dispersos. Nós estamos se gladiando. Isso é bom para eles aqui que administram o Corinthians. A nossa ideia aqui é fiscalizar e pedir uma melhoria para o nosso Esporte Clube Paulista. É isso. Eu até fiz uma pergunta para ele na hora que a gente estava aqui embaixo, que acho que foi até você que deve ter perguntado. Por que o Corinthians tá na mão de meia dúzia decidindo a vida de mais de 40 milhões? Acho que foi você que falou isso, não foi isso? De maneira democrática, e diplomática, inteligente, dialogar com os conselheiros, vamos conversar com os conselheiros para passar a nossa pauta da mudança de estatuto, que é o fiel torcedor ter direito ao voto. Depois nós vamos conversar com os sócios do clube. Nós entramos aqui, não entramos para se gladiar com ninguém, pelo contrário, precisa de todo mundo. Só que é o seguinte, esse modelo... Esse modelo democrático aqui, onde 4 mil pessoas decidem o futuro do Corinthians, está ultrapassado. A força aqui do portão para fora precisa entrar. A força do portão para fora, para dentro, precisa entrar agora. O corintiano, de todo lugar do mundo, ele tem o direito também de escolher o presidente. Pô, todo mundo teve o direito de acertar e errar aqui dentro, normal. Como é que é isso? Vocês só vão decidir o futuro do Corinthians? Não, a gente quer trazer também dinheiro para dentro do clube. Esse clube social não se paga. Vamos ser sinceros. Todo respeito, nós não tem nada a ver com bosta, piscina, quem gosta não tem problema. A nossa ideia não é inchar o clube, mas o corintiano do mundo inteiro, ele tem que ter o direito a votar também, ele tem o direito de escolher o presidente. É isso que a gente quer, mano. O corintiano do mundo inteiro, ele tem que ter o direito de escolher o presidente. É isso que a gente quer, a nossa pauta é essa. E com o presidente que deixa dívida, que passou um monte de presidente com responsabilidade fiscal aí, ele paga com seus bens e minimamente ele seja expulso do quadro associativo. Já que é pra gente fazer revolucionar, vamos revolucionar desde agora, vamos começar do zero. Vamos todo mundo começar do zero, agora é a hora. É importante falar, que o Ale falou aqui, é um ponto que todo mundo questiona os Gaviões não cobram as gestões passadas. Teve uma audiência pública que foi executada pelo Conselho, e os Gaviões protocolou um pedido formal para que se anexasse ao Estatuto, ou à nova reforma, para que todo presidente que passasse pelo clube e não cumprisse com as suas obrigações legais e financeiras, respondesse financeiramente falando, ou até judicialmente pelas contas que deixaram a cumprir pelo clube. Então os Gaviões já fez isso. Já estamos, assim, a pauta principal, o que ele falou. A gente só vai mudar o Corinthians de uma forma inteligente. A forma inteligente hoje é a mudança do estatuto. O Ale está falando aqui, a gente precisa dos corintianos como um todo. Viemos aqui para dar um fim na situação de A, de B, de C. Nós queremos o Esporte Clube Corinthians Paulista fora dessa situação. E vamos melhorar. Então, chegou o dia. Por isso os Gaviões teve essa... Os Gaviões não, a torcida do Corinthians, né? A fiel torcida, ela é responsável por isso, e nós somos responsáveis pela mudança do time aqui. Mais importante, um recado para a fiel torcida. Mano, venha com a gente, venha participar com a gente dessa revolução corintiana. Precisa de todos. Como eu falei, nós não estamos aqui por A nem por B. Augusto Melo falou para nós sábado que era presidente do Corinthians, mentiu para a fiel torcida. O Osmar Stabile falou para a gente que não ia colocar ninguém de gestões passadas. Colocou, então não tem que acreditar em ninguém nesse momento. Vamos acreditar na reforma do estatuto, vamos debater a reforma do estatuto. Corintiano, vem com a gente, mano. Vem participar com a gente, você ama realmente o Corinthians, agora é a hora. Não adianta ficar só em rede social criticando ou dando opinião em rede social. Tem que esticar a manga e vir aqui com a gente. Vamos embora, vamos arregaçar as mangas e vir com a gente debater os assuntos relacionados ao Corinthians. Agora é a hora. Não podemos perder esse time, rapaziada. Se passar isso aqui, já era. Mano. Vamos acordar. Se os formais que vocês já tentaram não deu certo, quais serão os próximos passos para tentar essa reforma de uma forma mais curta, podemos dizer assim? Os próximos conselheiros agora, as chapinhas, né? Para debater. Osmar Stabile já falou que é a favor da reforma do Estatuto, então já temos mais um aliado em relação a isso. É debater ideias, lapidar os projetos e colocar em prática. Porque o Conselho hoje está parado, ninguém fala mais da reforma do Estatuto. O Corinthians, a imprensa hoje, não vou generalizar, mas a imprensa hoje é movida só em notícia ruim. Nosso sonho aqui agora é que vocês debatam
mudanças, pautas do estatuto que realmente vai trazer benefício para o Corinthians. Acho que é isso que o Corinthians precisa nesse momento, é respirar, oxigenar. Chegamos no limite que jogadores estão falando que essa guerra interna aqui, essa política interna, está atrapalhando a gente em campo. Acreditamos até certo ponto, que algumas partes falta vontade sim, tá ligado? Mas vamos debater a forma do estatuto e falar com os conselheiros e falar com o presidente do conselho para a gente sentar agora com calma, né? Para a gente debater isso. A mudança do Corinthians. Cara, a gente tem que falar com o Romeu Tuma primeiro, que agora acho que ele, ao nosso ver, se Deus quiser, o Corinthians vai começar a respirar um pouco agora, que a gente exigiu isso ali dentro, que se não entrar no acordo, a gente vai trancar todo mundo aí numa sala e só vai abrir essa sala depois que se resolverem, que essa guerra política, eles vão debater essa guerra política quando for no momento de eleição. Agora é o momento do Corinthians respirar, mano. Acho que todo corintiano quer isso, né, mano? Pelo amor de Deus, mano, não aguenta mais, mano. Todo dia é uma notícia ruim, todo dia é uma notícia triste. É o Corinthians em página policial. Acabou, rapaziada. A Revolução Corintiana começou hoje, mano. Nós dependemos de todos vocês, precisamos de todos vocês. Não é só a torcida organizada que vai resolver, não. Hoje, graças a Deus, teve torcedor comum, teve sócio do clube. O corintiano tá acordando. Se ele não gosta de A, de B, não tem problema. Mas ele gosta do Corinthians, mano. É isso que vai fazer com que a gente mude os homens. Exatamente. O Corinthians voltar tudo. E hoje, essa faixa simbolizou muito aqui, ó. Nós acorrentamos o clube com a faixa. Luto por má administração. Se um dia, se Deus quiser, nós vamos abrir simbolicamente aberto para uma boa administração. Se Deus quiser, o Corinthians é grandioso. A gente não pode estar na situação que a gente está hoje. Certo, rapaziada? Já houve alguma conversa com o Toma em relação a essa mudança? Como é que está essa conversa? Porque eu lembro que vocês falaram em outros momentos que ele já havia se mostrado aberto a mudar o estatuto e nada aconteceu até o momento. Estamos dialogando com ele já faz um tempo já sobre isso. Acho que agora vai se concretizar, porque acho que Augusto Melo agora tem que colocar a cabeça no lugar, mano. Primeiramente, defender o CPF dele e ele esperar a Assembleia Geral para ver se ele vai voltar ou não ao cargo dele como presidente. Então agora vai ser o tempo que a gente vai tentar dialogar com ele novamente, com os conselheiros, para que coloque novamente em pauta a reforma do Estatuto. Tem que ter essa reforma do Estatuto, que é um Estatuto extremamente ultrapassado, já passou da hora. Então a gente vai agora marcar uma reunião com o Tuma, com o presidente do conselho, para a gente retomar novamente essas ideias, tá ligado? Esse diálogo que agora é importante, mano. Certo? Tamo junto, rapaziada. Entrevistas ainda se autoproclamando em presidente do Corinthians. Qual é o entendimento da torcida sobre isso? É o último. Olha, sábado eu perguntei na cara dele: presidente, que a torcida precisa saber quem é o presidente do Corinthians. Ele falou em alto bom som: sou eu. Pô, mas a gente viu que não é ele. Então acho que a nosso ver ele mentiu pra fiel torcida. Isso é muito ruim. E tem muita gente que acredita nele. Tem muita gente que taxa nós aqui como vendido de A, vendido. Não posso nem falar um palavrão aqui, não. Nós estamos aqui pelo Corinthians, rapaziada. De verdade, nós estamos aqui para ser os guardiões do Corinthians. Eu sei que tem gente que não vai concordar, não tem problema nenhum. Mas o Augusto Melo hoje, a nosso ver, ele precisa defender o CPF dele. E se ele voltar a ser presidente, vai ser através da Assembleia Geral. Certo? É isso, tamo junto. Hoje sim. Mas, ó, nós estamos numa situação tão ruim. Nós temos 4 frentes aí para tentar organizar. Uma era falar com os mais estáveis, o Augusto Melo, tentar unir o corintiano e o que está passando batido. Mas não se percebido. Os jogadores também não estão representando em nada nós, mano. Esses caras, a folha salarial da nossa é gigantesca, uma das maiores do Brasil. Não tá passando batido, mas não é despercebido. É que tanta coisa está acontecendo simultaneamente que não estamos tendo forças nem perna para fiscalizar tudo. Mas vai chegar todos os setores dele, vai chegar. Essa ocupação de hoje? Foram as entrevistas dos jogadores falando que está atrapalhando dentro de campo? Foi o evento de sábado? Foi o Augusto Melo falar que era o presidente sem ser, com essa liminar dele que, ao nosso ver, não existe. O Osmar Stab de trazer pessoas de gestões passadas que ajudou a fundar o Corinthians, sim, por mais que ele fale que não, mas ajudou sim, certo? Essa nossa ideia de unir novamente o corintiano, na já basta o corintiano ficar se gladiando em rede social, acabou, mano, tá ligado? E também essa situação ruim nós dentro do campo. Tudo isso aí virou um estopim pra gente vir aqui trocar umas ideias. Nossa ideia aqui é estabelecer a paz. Eles precisam ter paz para trabalhar também. Ele tem 70 e poucos dias, 60 e poucos dias para ser o presidente interino aí, então ele precisa trabalhar. É isso que a gente vem aqui. Você quer trabalhar? Então você vai ter que trabalhar. Mas se você sair da linha que você prometeu para nós voltamos aqui, iremos voltar aqui novamente. Certo? Fiel, esse foi um protesto simbólico, mas com um recado claro: ou muda ou a Fiel vai continuar pressionando. Corinthians é gigante demais para estar nessa situação, a torcida tá fazendo a parte dela. E aí, Fiel, você concorda com a atitude da Gaviões? Quem deveria chegar para reforçar o ataque do Corinthians? Comenta aqui com respeito e deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os corintianos que também querem mudança de verdade. Valeu e até a próxima, e vai Corinthians!